suor excessivo depois que começou a usar um antidepressivo. Isso está acontecendo com você? Você sabe que muita gente apresenta esse efeito colateral, mas sequer se dá conta que é do remédio? Nós vamos falar sobre isso agora, e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente conversa aqui sobre ansiedade, estresse, depressão, medicamentos, suplementos, estratégias naturais que melhoram a nossa saúde mental. E se você ainda não faz parte aqui dessa grande comunidade, convido você a fazer parte, inscrevendo-se aqui agora, enquanto o Bruno roda a vinheta para começarmos. O efeito colateral de sudorese excessiva é muito chato e também podemos chamar de constrangedor, né? Porque algumas pessoas começam a molhar a roupa ali no trabalho, no encontro. Às vezes também incomoda à noite, a pessoa não consegue dormir direito porque tá suada, tá com o ventilador, tá ali no ar-condicionado, tá no inverno e mesmo assim apresentando sudorese. E algumas mulheres chegam a confundir a sudorese decorrente do uso de um antidepressivo com o fogacho, o suor excessivo que acontece no climatério. E aí é importante a gente diferenciar essas coisas a partir do tempo que iniciou essa sudorese. E claro que, como efeito colateral de medicamento, a sudorese pode acontecer no sexo masculino ou no sexo feminino. Mas aí a gente começa a pensar, ok, eu estou apresentando uma sudorese que eu não sei de onde vem, mas foi depois que eu comecei a tomar aquele remédio. Aí você começa a identificar. 6 a 19% das pessoas que tomam antidepressivos clássicos da classe de inibidor seletivo de recaptação de serotonina, tipo fluoxetina, podem apresentar isso. Mas é muito comum isso com outra classe, chamada inibidor seletivo de recaptação de serotonina e noradrenalina. Uma bem conhecida dessa classe é a venlafaxina. Também tem duloxetina. E outra classe que tem a ver com dopamina, a bupropiona. São medicamentos que comumente apresentam esse tipo de efeito colateral. Mas se você está apresentando isso e eu não falei o nome do seu medicamento, não significa que não é ele. Também remédios tricíclicos podem fazer isso. E aí basta você pensar que é um antidepressivo. Se a sudorese começou depois da introdução dele, você vai ter que comunicar o médico, a médica que está acompanhando você. Isso é, se isso tem sido um incômodo muito grande na sua vida. Esse efeito colateral tem a ver com a atuação que os medicamentos fazem no nosso sistema nervoso autônomo, que coordena nossas glândulas, o funcionamento das nossas vísceras e também o suor. E para resolver esse problema, existem alguns passos. O primeiro é identificar que foi depois do remédio. O segundo, aí, é comunicar para quem está prescrevendo. E aí, ao comunicar, é avaliado o custo-benefício do uso daquela medicação para você. Porque assim, a gente sabe que os remédios não conseguem ser certeiros e resolver só aquilo que eu quero. E isso vale para tudo, não é porque é remédio alopático, porque algumas pessoas pensam, é por isso que eu não uso antidepressivo, porque vai ter efeito colateral e remédio natural não faz isso. Também faz, viu, gente? Tudo é uma questão de prudência, de indicação certa e de como utilizar. Nessa avaliação, você vai tentar saber, a gente sabe ali dentro da consulta, na nossa conversa, se vale mais a pena tentar uma redução da dosagem ou a troca da medicação. Algumas pessoas podem resolver esse problema só com a redução da dose. Outros, isso não vai resolver. Aí vai ter que trocar de medicação. E nessa troca, tem que avaliar a condição da pessoa para fazer a troca naquele momento. Porque tem que pensar se ela está
estável, se há condição de fazer a troca, uma avaliação do momento presente, da situação clínica daquela pessoa. E aí imagina, nossa, foi avaliado que eu estava muito mal, o remédio me melhorou, eu tenho me sentido bem, e esse é o efeito colateral principal. Nesse caso, a gente pensa em um medicamento que vai fazer uma oposição a esse sistema, procurando um efeito que a gente chama de anticolinérgico. Em alguns casos, a gente pode usar até uma dose bem baixa de um antidepressivo bem conhecido, que é a amitriptilina, que para alguns pacientes ela pode ser o causador da sudorese excessiva. Em outros casos, em dose baixa, ela pode ter um efeito anticolinérgico que ajuda na sudorese. Por isso, tem que ser individualizado. Existem outros medicamentos usados para esse tipo de situação quando você só quer resolver isso, porque tem muita gente que está muito bem, gente, com antidepressivo e ela, putz, eu não queria precisar tirar, é só isso que está me incomodando, está incomodando nas minhas relações, e aí você usa outra estratégia, conhecida como oxibutinina. É um outro medicamento que tem esse efeito anticolinérgico. A gente usa de 2,5 a 5 miligramas por dia. Em casos raros, pode subir essa dose, mas tudo isso só deve ser usado com orientação. Porque, como eu falei para vocês, outros medicamentos podem aí fazer outras coisas, então tem que ser bem pensado, caso a caso, o que a gente vai fazer. Então, o que você precisa perceber? Sudorese excessiva, foi depois no medicamento? Foi? Conversa com quem prescreveu, se isso está te incomodando muito. E aí, tudo isso vai ser avaliado para melhorar a sua qualidade de vida. Não precisa ficar assim, é isso que a gente tem que pensar. Um tratamento tem que estar fazendo você se sentir bem e não você se sentir pior. Ou os fatores positivos naquele momento da avaliação precisam ser maiores. E aí a coisa vai melhorando progressivamente e avaliando passo a passo. Certo? Se você acredita que tem pessoas que podem ser beneficiadas com o entendimento dessa informação, clica aqui no curtir, compartilha esse vídeo, inscreva-se aqui nesse canal e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!